Olá, pessoal! Trago o resumo do capítulo 69 de Sortilégio. Mas antes, por gentileza, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Sexta-feira, 28 de julho. Maria José diz a Alessandro que vai tomar o remédio que o doutor Hernan mandou e também vai fazer a tomografia, porque ela precisa lembrar. Alessandro pergunta o que fez ela mudar de ideia. Maria José diz que sente que ali tem gente que a ama, como o pai dela e como a Paula. Fez ela se sentir bem e nem com a mãe, o Damião, ela conseguiu se sentir assim. Alessandro pergunta se Maria José se deu conta de que ele também a ama. Maria José diz que sim e que sente um desespero horrível por não poder corresponder, porque o vê como estranho, por isso ela precisa se lembrar. Chorando, Kátia pede perdão a Fernando e diz que ele tinha razão. Ela não devia ter se envolvido com o Bruno. Jorge liga para Bruno para saber se está tudo sob controle. Bruno diz a Jorge que sim e que toda a culpa vai cair sobre Ulisses. Ulisses acorda. Raquel implora para Bruno não dizer que Ulisses entregou a Maria José drogada, porque se fizer isso, ele vai parar na cadeia. Bruno diz a Raquel que tem que fazer isso e se alguém tiver que ir para a prisão, será Ulisses, não ele. Ulisses pergunta o que Jorge fez com ele e diz que só lembra que ele injetou alguma coisa no pescoço dele. Jorge diz a Ulisses que o induziu ao coma para se proteger dele. Helena pede para Ulisses perdoá-los, porque eles acreditaram em todas as mentiras que o Bruno foi contar sobre ele. Surpreso, Ulisses diz: Bruno? Jorge diz a Ulisses que o Bruno disse para eles que ele queria os traí-los. Queria se casar com a Sandra e não lhe daria nenhum centavo da herança. Ulisses pergunta se eles o colocaram para dormir por causa do Bruno. Helena diz que o Bruno pediu para eles matá-lo, mas eles não foram capazes. Jorge diz a Ulisses que Bruno foi embora, conquistou a Sandra, conseguiu simpatia do Porfírio e colocou contra eles para não dividir a herança. Furioso, Ulisses diz: ele tomou meu lugar, aquele infeliz. Emiliano liga para Fernando, diz que viu Porfírio muito mal e não se atreveu a contar a verdade para ele. Emiliano pede para Fernando falar com Alessandro para ver se Maria José pode ir até lá para levantar o astral de Porfírio. Helena e Jorge fazem Ulisses acreditar que Alessandro raptou a Sandra, pensando que ela é a Maria José. Helena diz que Sandra está sem memória, que o Alessandro afirma que aquela é a Maria José e ameaçou em dar queixa para a polícia. Helena diz a Ulisses que Bruno, para se livrar, diz que ele o culpou. Diz que ele entregou Maria José no lugar da Sandra. Raquel aconselha a mãe ficar observando tudo que Bruno faz e diz que ela tem certeza que ele está escondendo alguma coisa. Fernando conversa com Alessandro sobre o que o tio lhe disse. Alessandro diz a ele que vai falar com a Maria José. Raquel diz a Alessandro que acha o mesmo que ele, que Bruno não é tão inocente como garante e que tem certeza que Ulisses não teve nada a ver. Vitória e Maria José descem para jantar. Bruno chega e diz a Maria José: como você é linda, meu amor. Alessandro diz que Maria José não é o amor dele, é a sua mulher. Os dois começam a discutir muito. Bruno diz à mãe que foi um erro fazer aquele jantar. Pega Maria José e diz: vamos embora daqui, amor. Eu te levo para outro lugar. Alessandro diz que Bruno não vai levar Maria José a lugar nenhum. Dá um murro nele e jura
Se ele continuar, vai matá-lo. Bruno insiste em chamar Maria José de Sandra e diz que vai levar para outro lugar. Maria José diz a Bruno que vai com Alessandro porque ele está muito exaltado e precisa se acalmar. Bruno diz a Maria José que aquele cara pode dizer muitas coisas, mas a única verdade é que desde que ela conheceu Alessandro não teve dele um minuto de tranquilidade e se continuar com ele, tudo vai continuar assim. Bruno pede para Maria José pensar bem nessas coisas e diz: vamos ver quem você escolhe. Bruno sai e Alessandro diz à mãe que ela não precisa se preocupar, que ele vai fazer a Maria José aproveitar o resto da noite. Furioso em seu chalé, Bruno diz a Eric que nunca vai desistir da Maria José, porque isso seria a mesma coisa que aceitar que o Alessandro sempre vai ter tudo o que ele quer. Bruno diz: talvez a Maria José não seja minha, mas do Alessandro também não. Ulisses invade o escritório de Jorge, diz que vai embora no dia seguinte, pois precisa esclarecer a situação, prometendo que Bruno vai pagar por tudo que fez. Bruno recebe a ligação de Jorge, informando que Ulisses vai voltar para a cidade e está na hora de pôr a segunda parte do plano em prática. No interior, após ver Porfírio que piorou de sua saúde, Jorge volta irritado para a clínica e Helena pergunta o que houve. Irritado, Jorge manda Helena calar a boca. Diz que antes de mais nada precisam evitar de ir para a cadeia pelo sequestro da Maria José. No dia seguinte, depois de se despedir de Maria José e ir trabalhar, Alessandro resolve ter uma conversa com Bruno e pergunta se Bruno já se deu conta de que a moça é mesmo a Maria José. Bruno responde que, de qualquer forma, os dois não estão mais casados. Alessandro diz para Bruno que não quer que ele se aproxime de sua esposa e, se caso ele se aproximar, não vai dar certo. Paula tenta de várias maneiras evitar que Maria José ligue para a mãe. Maria José decide ligar para a mãe e contar tudo o que está acontecendo ali, inclusive sobre as trocas de remédios. Maria José diz à mãe que quer fazer o tratamento de novo e que precisa se lembrar. E Helena aproveita para dizer que Porfírio está muito mal e tem pouco tempo de vida. Nesse momento, Bruno chega ali e se aproxima de Maria José. Paula entra no meio e separa os dois, dizendo para ele ficar longe de sua irmã. Bruno tenta mais uma vez se aproximar da Maria José, mas Paulo o enfrenta. E Vitória chega na hora em que Bruno ia dar um tapa em Paula. Vitória leva a Maria José para comprar roupinhas para os bebês e deixa Bruno a sós. Bruno vai até o apartamento de Ulisses, que se surpreende com a presença de Bruno. Ulisses pergunta a Bruno como ele sabia que ele iria voltar para casa. Bruno diz que foi Jorge quem o avisou. Ulisses não entende nada e comenta que Jorge disse que Bruno tinha traído todo mundo. Irônico, Bruno diz que eles mentiram e diz que pretende culpá-lo pelo sequestro de Maria José. Afinal de contas, foi ele quem entregou Sandra. Ulisses fica furioso e grita: "Você não vale nada. Foi você quem sequestrou ela." Bruno diz: "Ui, mas como é que você adivinhou?" Ulisses pega Bruno pelo pescoço e o joga em cima da mesa, dizendo que ele é o cara mais sujo que já conheceu e, apertando o pescoço de Bruno, diz que vai negar tudo. Bruno consegue dar uma joelhada nas partes de Ulisses, que cai no chão de dores. Bruno pega uma pistola com silenciador e atira na testa de Ulisses. Depois, Bruno limpa as digitais da pistola e coloca a pistola na mão de Ulisses para confundir a polícia.
Depois, Bruno volta para o chalé e liga imediatamente para Jorge e diz que Ulisses não é mais um problema. Bruno diz que fez tudo parecer que Ulisses tirou a própria vida. Jorge se dá conta que Bruno fez uma cagada e diz para ele não avisar ninguém e deixar o cadáver apodrecer, pois assim fica mais difícil comprovar a causa da morte. Bruno não entende nada e pergunta por quê, mas Jorge não está com paciência de explicar e manda Bruno seguir suas ordens e não cometer mais nenhuma estupidez. Enquanto isso, Maria José faz a tomografia e outros exames no hospital de Hernan para saber que danos foram feitos em seu cérebro. Enquanto isso, Paula vai até a loja do pai para contar que Alessandro lhe prometeu um trabalho na empresa dele. Paula pergunta ao pai por Gabriel. Pedro diz à filha que Gabriel está trabalhando em casa. Paula inventa uma desculpa para o pai e vai até Gabriel. Paula conversa com Gabriel e os dois combinam de saírem no dia seguinte. Algumas horas depois, Alessandro encontra Hernan na recepção e diz que o resultado dos exames são reveladores e chama Alessandro para encontrar Maria José no seu consultório. Minutos depois, o neurologista explica que não foi encontrado dano cerebral pelo uso de drogas. Além disso, os médicos comprovam que Maria José se recupera de uma gravidez recente. Os médicos entregam todos os laudos para Maria José. Os médicos revelam ainda que Maria José foi exposta a um tratamento para apagar sua memória, mas pouco a pouco vai começar a se lembrar. Maria José não para de chorar. Alessandro diz que Maria José deveria estar feliz por finalmente saber quem realmente ela é e que agora os dois podem recomeçar sua vida juntos. E é tudo, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.